amados, muito bom dia, que a graça e a paz do nosso Deus seja e esteja com você, não somente hoje, mas para todo sempre. Queridos, eu estava assistindo o vídeo de ontem para eu poder editar, eu falei, meu Deus do céu, eu estava tão cansada ontem, mas ontem o Senhor me pediu, né, para fazer esse último vídeo a respeito do divórcio, por isso que foi um vídeo demorado. Mas eu procurei detalhar o máximo possível dentro do que ele me pediu, para que a gente entenda bem o divórcio e que a gente não opte pelo divórcio, né? Porque eu deixei muito claro ontem que era isso que Jesus ensinava para o povo, era isso que Moisés ensinava para o povo, que apesar de haver a possibilidade do divórcio, que as pessoas não optassem pelo divórcio, porque o divórcio, ele carrega com si um peso muito grande, né? Então, assim, pensem bem antes, gente, de optar por um divórcio. Porque quem sou eu também para falar, gente, não divorcia, porque eu não sei o que vocês estão vivendo. Eu acho que cada um tem que se autoavaliar, vou falar de novo, né? Porque cada um sabe o que vive dentro de casa, cada um sabe, né? Por que casou. Teve muita gente que casou sem conhecer bem o cônjuge, casou para poder fugir de uma situação. Então, assim, infelizmente, né? Ah, não, mas agora a pessoa tem que colher o que plantou. Gente, nosso Deus, eu não acredito num Deus que não te dá uma segunda chance, não te dá uma oportunidade de corrigir. Eu não acredito nisso, sabe? Então, assim, a partir de hoje nós vamos falar a respeito mais do processo de restauração, sobre o nosso posicionamento nesse processo. Queridos, quando eu digo processo de restauração, eu não estou falando de casamento. Eu estou falando de você, do seu processo individual com Deus. Porque como eu já disse, o processo de restauração do casamento, ele acontece porque primeiro houve uma restauração individual de cada membro. Ou seja, do marido, da mulher, do marido, enfim. E não só deles, mas dos filhos, porque os filhos também foram feridos, né, nessa escolha pelo divórcio. Então os filhos também foram feridos. Tem parentes que estão envolvidos, às vezes parentes muito próximos, que também ficaram chateados com o que aconteceu, né? Então, assim, são muitas pessoas envolvidas, não é uma ou duas, são muitas pessoas. Pessoas que ficam tristes com, né, a escolha ali do cônjuge que decidiu se apartar. E fica triste porque tenta ajudar a pessoa que ficou e muitas vezes não consegue. E às vezes o próprio Deus vai separar aquela pessoa, né, para ele trabalhar ali na vida daquela pessoa, como aconteceu comigo. Eu fui totalmente separada, eu não tive muita possibilidade de buscar em pessoas, não. Só depois de um tempo que Deus foi me permitindo, mas durante ali quase 3 meses no meu deserto eu fiquei mais foi sozinha, porque as pessoas que eu procurei ajuda só me derrubavam, só me desanimavam. Teve uma pastora que eu fui falar com ela assim, uai, pastora, ele quer sair de casa, então eu vou deixar ele sair, gente. Eu não posso obrigar ele a ficar. Quase que eu falei com ela assim, a senhora quer o quê? Que eu amarre ele no pé da cama? E ela virou pra mim na minha cara e falou assim, que é isso, Alessandra? Isso não é atitude de uma mulher de Deus, não. Você não é uma mulher de Deus. O que você tá fazendo no altar? Eu olhei pra cara dela e falei, caraca. E ainda virou pra mim e falou, se a mulher sábia edifica o lar, tola destrói. Pronto, saí da igreja me achando uma mulher tola. Mas, queridos, naquela época eu já vinha lutando em oração, eu já vinha falando com Deus, eu já vinha clamando ao Senhor, mas Deus, ele é um Deus que ele sabe todas as coisas. Se ele permitiu, ele poderia ter feito meu marido não ter saído, mas se ele permitiu meu marido sair, eu acredito que havia um propósito. Então veja bem, o tema de hoje é cuidado com o desgaste. No começo do meu deserto, eu tive muito problema com a questão do desgaste, né? O cansaço. Por quê? Veja bem, querido, eu vou repetir que o fato de você estar dentro de uma igreja não quer dizer que você serve ainda a Deus ou que você se entregou verdadeiramente a Deus, sabe?
Às vezes a gente está dentro da igreja e a gente entregou uma coisa ou outra, mas não se entregou totalmente a Deus. É como eu disse, ter Jesus não é o mesmo do que Jesus nos ter. Quando Jesus nos tem, a vontade dele é que prevalece, a decisão dele é que prevalece, a escolha dele é que prevalece. Quando nós temos Jesus, a gente ainda toma umas decisões, a gente ainda quer fazer uma coisa aqui, outra ali, a gente ainda pisa num buraco aqui sem olhar. Então, assim, é muito importante tomar cuidado com essas coisas, sabe? Porque senão a gente se ilude demais. A gente está dentro da igreja muitas vezes, mas nem lê Bíblia dentro de casa. A gente está ali frequentando o culto, ouvindo a palavra de Deus ali, mas o coração está fechado. Então, assim, é claro, né, que a palavra de Deus vai dizer que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas Jesus Cristo, ele entra na nossa vida através da renúncia, queridos. A gente precisa se renunciar dia após dia. Então, vamos lá. Por que o vídeo de hoje é a respeito do desgaste? Por que muitas vezes as pessoas pensam em desistir da restauração? Porque elas cansam. Ontem, quando eu falei no vídeo assim, cansei, eu tava falando a respeito do meu marido e eu falei assim, cansei de ficar olhando para ele. Quando eu disse que eu cansei de ficar olhando para ele, é que eu entendi que não ia adiantar eu ficar esperando agora do meu marido uma atitude diferente. Porque ele ainda não aceitou Jesus na vida dele e ele ainda não percebeu os erros que ele tem cometido. Então, quando eu disse cansei de ficar olhando para ele, é porque não adianta, querido, você ficar olhando para o seu cônjuge na situação em que ele se encontra hoje, sabia? Você precisa tirar o foco dele para olhar para você primeiro, para você se tratar primeiro. E à medida que você for orando e buscando no Espírito Santo, o Espírito Santo vai te direcionar sobre o que você deve orar pela vida do outro. Porque Deus sabe o que aconteceu. Deus sabe se aquela pessoa saiu por causa de um feitiço. Deus sabe se a pessoa saiu por causa de uma atitude dele próprio, uma perversidade do próprio coração, porque o coração é enganoso e perverso. Está escrito na palavra em Jeremias. Deus sabe se aquela pessoa saiu, sei lá, porque ela estava desgastada, ela cansou no relacionamento, porque acontece, gente. Acontece. Então o desgaste, ele é muito perigoso, tanto ali durante o relacionamento, quanto durante o período de restauração. Então vejam bem, queridos, durante o meu processo de restauração, eu passei por esse desgaste. Eu estava sempre muito inconstante no começo da minha restauração, porque eu começava a lutar e daí a pouco eu estava tão cansada que eu caía e desistia. E eu falava, Deus, não quero mais lutar, não quero mais, vou parar, eu desisto. Porque as pessoas vão falar o seguinte, mas Deus está nessa batalha, Deus está lutando por nós. Queridos, o fato de Deus estar lutando por nós não quer dizer que nós não precisamos fazer nada. É por isso que eu vou bater na tecla. Continue buscando, sabe? Se dedica na sua busca por você, porque é o Espírito Santo que vai te dizer e é Ele que vai te capacitar. Se você precisar fazer um jejum, por exemplo, a gente vê na Bíblia que existem vários tipos de jejum, querido. Tem o jejum de Daniel, tem o jejum que Jesus fez, tem o jejum de Esther. Então a gente vai ver que existem tipos de jejum e nós temos que estar preparados para isso. Vamos colocar aí, por exemplo, que o Espírito Santo vira para você e fala assim, ó, você vai fazer um jejum de 40 dias. Você, por você mesmo, você vai conseguir? Querido, não vai. Então você precisa buscar de Deus, porque quem vai te capacitar é o Espírito Santo. E veja bem, o desgaste ele é muito perigoso durante o processo de restauração. E o inimigo, ele faz de tudo para nos desgastar, para que nós fiquemos cansados, né? Para que a gente realmente desista da restauração. Lembrando que a restauração começa em você, naquele que Deus separou para buscar. Então, queridos, veja bem, você primeiro busca por você, você se cura, e aí o Espírito Santo vai te fortalecer.
Então, por isso que eu ressalto. Você pode orar pelo seu marido? Deve. Porém, primeiro, e pela sua esposa? Deve. Porém, primeiro, você deve buscar por você a sua restauração, para que você tenha forças para lutar. Porque as pessoas vão dizer assim, nem toda luta é espiritual. Vamos entender isso. Para que a gente saiba de onde vem esse desgaste, de onde vem esse cansaço que se levanta para nos desanimar durante o processo de restauração. Veja bem, Paulo vai dizer em Efésios que a nossa luta, ela não é contra carne nem sangue. Gente, às vezes a minha voz já é alta, sabe? Eu já tenho uma voz alta. E às vezes dá a impressão de que eu tô gritando com vocês aí, mas eu não tô, tá? É porque aqui, onde eu tô gravando o vídeo, é um ambiente muito aberto. Então acaba ecoando muito. E a minha voz já é alta, Deus me fez assim. Então veja bem, eu não tô gritando com ninguém. Eu até tento às vezes falar mais baixo. Ontem eu consegui porque eu tava com a garganta ruim. Mas é a minha voz mesmo, é o meu estilo, Deus me fez assim. Então vejam bem, queridos. O inimigo, ele tenta nos cansar de todas as formas. E em Efésios 6, Paulo vai dizer que a nossa luta, ela não é contra carne nem sangue. Então a nossa luta, ela começa no âmbito espiritual sempre. Ah, não, mas não é nada disso. Meu marido saiu porque ele quis. Mas veja bem, queridos, o seu marido, antes dele tomar a decisão que ele tomou, a sua esposa, antes de tomar a decisão que eles tomaram, eles primeiro foram influenciados. Influenciados por quem? Pelo inimigo, pelo nosso inimigo, o inimigo das nossas almas. Ele primeiro ficou ali, sabe? Falando ali na cabeça deles, lançando dardos inflamados. Primeiro ele ficou ali, criando na mente deles uma expectativa sobre o que se tem lá fora. Então, primeiro ele ficou falando assim, larga sua família, olha pra você ver lá fora, você vai poder fazer tudo à vontade. Você não vai mais precisar dar satisfação para o seu cônjuge, você vai estar sozinho, você vai ganhar mais dinheiro, sabe? Eu falo porque teve um dia que... Tá, não vou falar. Eu falo porque eu já passei por isso e eu vi que realmente o inimigo falava na mente do meu marido, levando ele a acreditar que lá fora a vida dele ia ser diferente. Entendeu, queridos? Então, assim, veja bem. Para quem quer saber a respeito do divórcio, ter mais conhecimento a respeito, os vídeos estão aí. Para quem quer saber a respeito do segundo casamento, os vídeos estão aí. Mas daqui para frente nós vamos falar de nós, da nossa cura, do que nós precisamos viver, dos cuidados que a gente deve ter. Então, se você quiser ter acesso a respeito dessas informações, eu acho que no vídeo de ontem, se você quiser saber sobre o divórcio, entra lá no vídeo de ontem que, meu Deus do céu, eu falei tudo que era necessário falar. Então, queridos, o inimigo, ele também aproveita dessa porta que se abriu para agir na nossa vida, tá? O fato da pessoa estar dentro da igreja não quer dizer que ela aceitou Jesus. E muitas vezes aquela pessoa está dentro da igreja e o inimigo está falando com ela assim, não, você não precisa abrir mão de mais nada não, que isso? Faz isso não, pra quê? Você pode ficar como você está. E consequentemente o inimigo vai usando brechas que aquela pessoa dá para poder agir na vida dela e aí a pessoa vai e acaba tomando uma atitude que ela não deveria ter tomado, sabe? Só que aí, queridos, quando a pessoa toma essa atitude, existem dois tipos de situações que acontecem. Primeira, a pessoa sai totalmente cega, morta espiritualmente, nós falamos sobre isso esses dias, sobre a morte espiritual, e ela sai totalmente cega, totalmente afastada de Deus, totalmente distante de Deus, ela sai. Mas com o passar do tempo, aquelas escamas caem, ela abre os olhos e ela fala, poxa, o que eu fiz? Por que eu fiz isso? Meu Deus, por que eu abandonei minha família? E aí é onde vem o arrependimento e ela começa a tentar de todas as maneiras se reconciliar com Deus
E é claro que ela vai conseguir, porque Deus é amor, Deus está pronto para nos receber, independentemente do que nós fizemos. E aí Deus vai e fala com ela: olha, pode ir porque agora você já está pronto para voltar para casa. Ou pode ir porque o seu processo vai finalizar na sua casa. Ou, não sei, querido, aí são casos e casos, né? Ou ele vai falar assim, ó, volta imediatamente porque o seu processo de restauração vai se iniciar na sua casa. Então, assim, querido, isso daí é Deus com cada um. Por isso é importante você orar e buscar no Senhor para saber qual é o desejo de Deus para a sua vida. Então, olha só, essa é a primeira situação. O seu cônjuge vai ter as escamas retiradas dos olhos dele e ele vai sair. Ele vai buscar em Deus para poder voltar. Perdão. Ou se não, acontece uma segunda situação. O seu cônjuge, ele vai acordar, porém, ele olha e ele fala assim, eu não quero Deus. Eu não quero Deus. Ele tem o conhecimento da palavra, ele sabe, já falaram para ele quem é Deus, mas ele não quer Deus. Por quê? Porque ele tem que renunciar. Que bonitinho! Ai, gente, tem um passarinho aqui pertinho. Oh, meu Deus. Então, queridos, acontece, tá? Infelizmente, porque o nosso coração é enganoso, perverso e ele maquina o mal. Então, algumas pessoas, elas, infelizmente, elas olham e falam assim, não, mas eu não quero Deus. Eu estou bem acomodado com essa vida aqui. Vamos ver, por exemplo, o que aconteceu com Salomão. Salomão era um homem sábio, querido, sábio. Ele pediu a Deus que lhe desse sabedoria e Deus deu. E durante o reinado de Salomão houve paz entre o povo de Israel e seus inimigos. E vinham reis e rainhas pedir conselhos para Salomão. Mas no final da vida de Salomão, Salomão se deixou levar, se envolveu com mulheres estranhas, né, com mulheres estrangeiras. E ali ele perdeu a vida dele. Ele conhecia Deus, mas ele preferiu aquela, eu vou usar essa palavra, comodidade que o pecado oferece, entende? Então acontece em alguns casos, sim, da pessoa preferir o pecado, da pessoa preferir essa vida que o inimigo apresentou para ela. E olha que Salomão tinha conhecimento de que a vida é só ilusão, de que essas coisas que o mundo nos oferece é só ilusão. Tanto é que se você pegar o livro de Eclesiastes, você vai ver ele falando a respeito disso. Eu descobri que tudo é ilusão. Mas vejam bem, no final da vida dele, ele acabou optando pelo pecado, né? E ele se afundou ali no pecado. E por quê? Porque ele abriu portas. Ele abriu portas e mais portas para o pecado. Se casou com muitas mulheres, inclusive mulheres estranhas, e aí ele acabou adorando outros deuses. Ele escolheu adorar outros deuses, mesmo depois de ter conhecido o Deus Altíssimo, de ter falado com o Deus Altíssimo. Então, queridos, pode acontecer essa situação, mas Deus, ele está cuidando de nós. É por isso que eu falo, queridos, busque força em Deus, renovo em Deus, sabe? A palavra vai dizer em Isaías que ele dá força ao abatido e vigor ao que estava caído. É aos. Não, querido, ele não fala no plural. Ele está falando ali no singular. Por quê? Porque Deus trabalha com cada um individualmente. Então vamos lá, querido. Durante o nosso processo de restauração, o inimigo vai fazer de tudo para nos cansar, para que nós desistamos, para que nós não queiramos orar, para que nós não consigamos jejuar, para que nós desistamos de nos santificar. Às vezes você tá aí fazendo de tudo, tá orando, tá pedindo, tá clamando e o inimigo tá lá assim: não, pra que isso? Olha aí, até hoje Deus não fez nada. Porque, querido, o inimigo lança os pensamentos ruins na nossa cabeça para que a gente desista. Mas, queridos, a luta pela restauração é realmente uma luta de fé. E nós precisamos ter fé para lutar. Só que a palavra vai dizer que a fé é um fruto do Espírito.
Então, você não tem como ter fé só tendo um pensamento bom. Para você ter fé, você precisa realmente buscar em Deus. Para que o fruto do Espírito, que é a fé, venha a ser aflorado dentro de você, venha crescer. Porque todos nós até temos um pouco de fé dentro de nós, porque nós somos, quando aceitamos Jesus, passamos a ser filhos adotivos de Deus. Porém, essa fé que nós temos, ela é muito pouquinha. Ela é assim, tão pouca que é mais incredulidade do que fé, entende? Então nós precisamos que o Espírito Santo desenvolva em nós essa fé. Então veja bem, como o Espírito Santo vai poder desenvolver em nós a fé inabalável, que independentemente da circunstância, consegue permanecer firme e constante. Através da oração, através do jejum, através da santificação, da nossa purificação e do nosso processo de restauração nosso com Deus. Então, primeiro, você precisa viver esse processo de restauração seu e Deus. Você e Deus. Se curar. E aí, o Espírito Santo vai crescendo dentro de você. Ele vai cada vez mais tomando o lugar dele e você vai perdendo aquele pedestal que você criou para si mesmo dentro de você e você vai dando lugar ao Espírito Santo. É onde você começa a ouvir o Espírito Santo te falar até em coisas pequenininhas, sabe? E ele começa a te mostrar, olha, não faz isso não, porque não vai ser bom, não é uma coisa que vai agradar a Deus. E, gente, é muito lindo ver como o Espírito Santo fala com a gente, é muito lindo. Então, querido, o desgaste, ele é perigosíssimo, tanto no relacionamento quanto no processo de restauração. É por isso que eu bato na tecla que você primeiro precisa se restaurar. Porque quando você se restaura, Deus te enche de força, Deus te dá um novo ânimo, vigor. E você sabe, você tem a sua identidade restaurada em Deus. Então você sabe que independente da circunstância que se levante, você é uma filha amada de Deus, você é um filho amado de Deus. E Deus está lutando com você. E muitas das vezes, querido, por isso que eu falo, a gente tem que saber ouvir a voz do Espírito. Porque muitas das vezes o próprio Espírito Santo vai falar assim, olha, você não tem mais que pelejar, como aconteceu com Josafá. Nessa guerra você não vai ter mais que pelejar, agora sou eu que estou tomando a frente, eu vou pelejar por você. Então, queridos, cada um, Deus sabe como ele tem que trabalhar com cada um. É por isso que eu falo, não fique focado no meu deserto, no que Deus fez na minha restauração, procure a sua restauração. Você precisa buscar viver a sua restauração com Deus, o seu tempo com Deus. Às vezes o que Deus falou comigo aqui, por exemplo, nós vamos encerrar o vídeo de hoje com o Salmo 143. Às vezes o que Deus falou comigo no Salmo 143, ele não vai falar com você. Entende? Ele vai falar com você de uma outra maneira. Então, cada um precisa buscar em Deus a sua resposta. Cada um precisa buscar em Deus a sua individualidade. Deus, ele é um Deus de relacionamento. Deus, ele é um pai, querido. Ele é nosso pai. Só que ele é um pai que não tem pecado. Ele é um pai bom, santo, amável. Ele é amor. Ele é um pai de relacionamento. Ele quer que a gente converse com ele, que a gente fale para ele. Ele sabe todas as coisas, mas ele quer nos ouvir. Por quê? Porque a partir do momento que nós falamos com ele, eu aprendi uma vez, me ensinaram que Deus gosta que a gente fale as coisas com ele, porque naquele momento a gente se humilha. Querido, pois é, olha pra você ver como é que a gente aprende errado, né? Outro dia Deus falou comigo assim, não é nada disso. Eu quero que você fale comigo porque eu quero que a gente tenha relacionamento. Eu quero que você tenha liberdade de se abrir comigo, de falar comigo o que você está sentindo. E assim eu vou te responder. E é muito lindo isso, saber que apesar de tudo que ele vê, de tudo que ele sabe, de toda a onisciência, onipresença e onipotência, Deus quer nos ouvir. Mesmo que a nossa oração não seja a oração correta, ele quer nos ouvir.
Ele quer que a gente fale para ele o que está acontecendo. E no meu processo de deserto, eu muitas vezes chegava para Deus e falava: Deus, eu não aguento mais, eu estou cansada. Eu vou desistir. E aí ali eu ficava ali uns 2, 3 dias desanimada. E daí a pouco Deus me dava ânimo de novo, sabe? Para lutar de novo pela restauração. Só que as pessoas confundem muito essa restauração. Elas acham que elas têm que lutar pela restauração do casamento. Oh meu Deus, querido, você tem que lutar pela sua restauração. A sua vida, ela é um espelho para as pessoas. Quando você vive a restauração, não só o seu marido pode ser restaurado através da sua vida, como também outras pessoas podem ser. Sabia disso? Outras pessoas também podem vir a ser alcançadas através da sua vida. É por isso que é tão importante você viver esse tempo individual com Deus. Porque não é só o cônjuge que saiu. Como eu disse, tem muitas pessoas envolvidas. Mas o inimigo faz de tudo, querido, para nos cansar, para nos fazer desistir, para nos fazer desanimar da nossa caminhada com Deus. Porque, querido, veja bem, se você não estiver fundado na rocha, se você não estiver verdadeiramente em Deus, sabe o que o inimigo vai fazer? Ele te faz desistir da restauração tão sonhada que você tem do seu casamento, tá? E aí, você não tendo mais motivos para lutar pelo seu casamento, você desiste da sua vida com Deus. Você não tem que lutar pelo casamento. Você tem que lutar por você e Deus. As demais coisas vos serão acrescentadas. Lá em Mateus 6,33, se eu não me engano, é o que Jesus vai dizer. Buscai primeiro as coisas do reino e as demais coisas vos serão acrescentadas. Primeiro você busca a Deus. O resto vai ser acrescentado. Se você estiver só lutando pelo seu relacionamento, pelo seu casamento, pelo seu cônjuge, mais cedo ou mais tarde o inimigo vai te desgastar, ele vai te cansar. Por quê? Porque você está buscando pela coisa errada. Você não está buscando pela sua vida com Deus, o seu relacionamento com Deus. E a nossa rocha, o nosso escudo e a nossa fortaleza é o Senhor. Então nós precisamos estar firmados nele. Porque senão, querido, mais cedo ou mais tarde você vai cair. Entende por que é tão importante você viver a sua restauração em Deus? O Salmo 143 foi um salmo que Deus me dava para orar. E eu ouvia muitas vezes antes de dormir, né? Ou enquanto eu ia dormir, eu colocava ele para ouvir. Eu pegava vídeos ali que falavam, né? Esse salmo durante 1 hora. E deixava o salmo ali rolando ali enquanto eu pegava no sono e mesmo depois que eu dormia. Esse foi um dos salmos que Deus me deu durante o meu processo de restauração. E eu quero trazer esse salmo para você hoje. O título dele é Súplica por Proteção e Livramento. Por quê? Durante o nosso processo de restauração, o nosso processo de deserto, o nosso processo de busca em Deus, o inimigo, ele quer de qualquer forma, ele se levanta para lutar contra nós. Ele se levanta porque ele é nosso adversário e ele não quer que nós consigamos nos aproximar de Deus. Então esse salmo, querido, ele é um salmo de oração de Davi, onde Davi pede a Deus que livre ele dos inimigos, né? Onde Davi pede a Deus que dê a ele o livramento, que dê a ele proteção, força. Então, assim, é importante nós orarmos dessa maneira, pedindo a Deus por livramento, porque o inimigo se levanta. E ele tem os conjugados dele, né? Os funcionários dele. Ele não trabalha sozinho. E ele vai colocar demônios ao nosso derredor para tentar nos derrubar de todas as maneiras, de todas as formas. Então Deus me deu esse salmo como uma oração, pedindo a ele o livramento e proteção
durante esse processo. Você precisa se blindar em Deus. E muitas das vezes, até mesmo antes desse salmo, eu orava a Deus e pedia a Ele assim: Senhor, blinda o coração das minhas filhas. Blinda, Senhor, o coração delas, para que elas não sofram tanto com tudo isso. E eu vi o agir de Deus na vida das minhas filhas, eu vi Deus blindar o coração delas. E aí um dia Deus falou comigo assim: por que você não tem me pedido para blindar o seu coração também? Eu falei: nossa, é verdade, né? Ai, querido, tá vendo? Às vezes a gente olha tanto pro outro e a gente se esquece de nós mesmos. O nosso foco, querido, é nós e Deus. É nós e Deus. Não é egoísmo. Isso não é egoísmo. É porque primeiro Deus quer que você se volte para Ele. Deus quer, como a Michelle me disse esses dias, que nós entreguemos o nosso Isaac. Que a gente deixe o nosso altar limpo para que Ele venha, sabe? Celebrar conosco nesse altar, para que Ele venha ser o centro desse altar. Entende, querido? Isso não é egoísmo. Isso é você tirar todos os ídolos que você tinha no seu altar e colocar Deus nesse altar. Ele é o centro do seu altar. E depois, quando seu cônjuge voltar, por exemplo, você vai saber que primeiro vem Deus. Aquela dependência emocional que você tinha, você não vai ter mais. Porque agora o dono do seu coração é Deus. Já não é mais o seu cônjuge, já não é mais o telefone, já não é mais o esporte, um lazer, o dinheiro. É Deus. Entendeu? Então vamos ler, querido, Salmo 143. Abra sua Bíblia comigo para a gente ler esse salmo junto. Amém? Ó Senhor, ouve a minha oração, inclina os ouvidos às minhas súplicas, escuta-me segundo a tua verdade e segundo a tua justiça. E não entres em juízo com o teu servo ou com a tua serva, porque à tua vista não se achará justo nenhum vivente. Pois o inimigo perseguiu a minha alma, atropelou-me até o chão, fez-me habitar na escuridão, como aqueles que morreram há muito. Pois que o meu espírito se angustia em mim, e o meu coração em mim está desolado. Lembro-me dos dias antigos, considero todos os teus feitos e medito na obra das tuas mãos. Estendo para ti as minhas mãos, e minha alma tem sede de ti, como a terra sedenta. Ouve-me depressa, ó Senhor, o meu espírito desmaia. Não escondas de mim a tua face, para que não seja semelhante aos que descem à cova. Faze-me ouvir a tua benignidade pela manhã, pois em ti confio. Faze-me saber o caminho que devo seguir, porque a ti levanto a minha alma. Livra-me, ó Senhor, dos meus inimigos. Fujo para ti para me esconder. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. O teu espírito é bom. Guie-me por terra plana. Vivifica-me, ó Senhor, por amor do teu nome, por amor da tua justiça. Tira minha alma da angústia, e por tua misericórdia desarraiga os meus inimigos e destrói a todos os que angustiam a minha alma, pois sou o teu servo ou sou tua serva. Querido, veja bem, aqui Davi já não estava suportando mais a batalha contra os inimigos. E por isso ele pediu a ajuda de Deus, ele estava cansado. Mas Davi estava profundamente afundado em Deus. E por isso ele teve forças, mesmo estando cansado, desgastado da batalha, da luta contra o inimigo, ele pede forças a Deus. Tem um louvor que Deus me deu há muitos anos atrás, quando eu estava vivendo uma situação muito complicada na minha vida. E eu ainda não consegui colocar a cifra nesse louvor, mas Deus falava muito comigo através dos passarinhos. Nossa, eu sou apaixonada, por isso que eu tive que parar aqui para contemplar esse passarinho que veio aqui na minha janela.
porque Deus falava comigo muito, fala comigo ainda, através de toda a criação dele, querido, das árvores, do céu, dos animais, né? E o próprio Jesus vai usar a figura dessas criações de Deus, dos lírios do campo, dos passarinhos. E eu queria compartilhar esse louvor com vocês. Eu tentei pôr cifra, mas eu tô aprendendo ainda a tocar teclado. E eu queria muito compartilhar com vocês. Eu espero que nesse momento você feche os seus olhos e deixe Deus tocar no seu coração, trazer para você o descanso que você precisa, que Ele possa renovar suas forças, tirar de você todo esse desgaste, todo esse cansaço. Porque, queridos, Jesus vai dizer: vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E Ele vai dizer que nós devemos aprender dele, que é manso e humilde de coração, e entregar para Ele os nossos fardos, para que nós possamos carregar um fardo que é leve e um jugo que é suave. Então, queridos, que nessa manhã nós possamos fazer isso, amém? Entregar todo esse peso para o Senhor. Mesmo que seja você que esteja carregando o peso do divórcio sobre os seus ombros, se você agora se arrependeu da atitude que você tomou, você sabe que foi um erro que você cometeu, querido, não carregue mais esse peso sobre você. Tira esse peso dos seus ombros. Entrega para o Senhor Jesus e peça ajuda para Ele e ferramentas para você conseguir reparar esse erro, sabe? Para você conseguir viver a restauração, porque a restauração, querido, não é só para quem ficou, não. A restauração também é para quem errou. A restauração também é para quem saiu. A restauração é para todos nós. Em vários momentos na nossa vida, nós vamos precisar viver restauração em Deus. Não é só por causa do casamento, tá bom? Feche seus olhos agora nesse momento e receba esse louvor como uma oração. Todos os meus louvores, Deus me deu no momento de devocional. Ele me deu como uma oração. Então hoje, quando eu canto os meus louvores ao Senhor, eu canto fazendo uma oração a Deus. Amém? Ô Senhor, Espírito Santo, venha falar conosco nesta manhã, Senhor. Toca nos nossos corações nesta manhã, Senhor. Não só através deste louvor, mas através deste vídeo. Que esse vídeo venha trazer vigor, renovo para as nossas almas. Que nós venhamos conseguir largar esse fardo que nós temos segurado nas nossas mãos. Essa mala pesada que nós temos levado. Essa bagagem que nós temos carregado nos nossos ombros. Que nós venhamos conseguir entregar para o Senhor e nos esconder na sombra das tuas asas. Porque nós sabemos que tudo que nós precisamos está em Ti, meu Deus. Nós sabemos que o Senhor nos esconde na Tua presença. E é ali, escondidos, que nós conseguimos lutar contra o inimigo. Porque o Senhor passa à frente de nós. O Senhor passa à frente da nossa batalha e nos dá forças para vencer. Aleluia. Sei que estás aqui. Eu ouço o som da sua doce voz, a sua doce essência, a sua benevolência se aproximando do meu ser. Eu sei que podes me ouvir, mesmo se eu não conseguir falar, pois no secreto do meu coração tu encontras tudo que é bom e a mim vem se apresentar. E como um passarinho me escondo em teu ninho para me aconchegar. Meu Deus consolador, amigo cheio de amor,
Contigo eu sei que posso contar. E como um passarinho, me deito em teu ninho para eu te escutar. Oh, oh, oh. E como mais lindo louvor, ouço a voz do meu Senhor, como um passarinho a cantar. Sei que estás aqui, eu ouço o som da sua doce voz, a sua doce essência, a sua benevolência se aproximando do meu ser. Eu sei que podes me ouvir, mesmo se eu não conseguir falar, pois no secreto do meu coração tu encontras tudo que é bom e a mim vem se apresentar. E como um passarinho me escondo em teu ninho para me aconchegar. Oh, oh, oh. Meu Deus consolador, amigo cheio de amor, contigo eu sei que posso contar. E como um passarinho, me deito em teu ninho para me aconchegar. Oh, oh, oh. E como mais lindo louvor, ouço a voz do meu Senhor, como um passarinho a cantar. E como um passarinho me escondo em teu ninho para me aconchegar. Meu Deus consolador, amigo cheio de amor, contigo eu sei que posso contar. E como um passarinho, me deito em teu ninho para eu te escutar. Oh, oh, oh. E como mais lindo louvor, ouço a voz do meu Senhor, como um passarinho a cantar. Que Deus abençoe sua quinta-feira, querido. Que o seu dia seja maravilhoso e que você pare para contemplar mais as maravilhas que o Senhor fez, as pequenas coisinhas que o Senhor já tem feito na sua vida. Não espere grandes milagres se você não aprendeu ainda a agradecer pelos pequenos. Observe as pequenas coisas e deleita-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. No nome do Senhor Jesus. Amém e até o próximo vídeo.